acompanhe na playlist com o tema Escatologia e divulgue para os teus amigos. Olá, amigos que me acompanham neste humilde estudo sobre escatologia. Dando continuidade ao assunto, eu quero falar hoje sobre, ou continuando falando, sobre o que acontecerá na grande tribulação. Como eu falei, a grande tribulação será um período, o pior evento de toda a história, o pior evento catastrófico que acontecerá na história. Como eu falei na lição passada, uma das coisas que irão acontecer será a manifestação do anticristo, o homem do pecado, certo? Este anticristo, ele fará uma aliança. A Bíblia diz na profecia de Daniel, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, ele fará uma aliança com muitos. Estes muitos se refere à nação de Israel. E esta aliança, este concerto, ele se quebrará. Será o maior erro da nação de Israel, rejeitar o Messias crucificando no madeiro, e aceitará, na verdade, o anticristo. E este anticristo, ele romperá, ele quebrará a aliança. Ele fará cessar o sacrifício diário, e como Jesus falou, e posta a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Ou seja, ele se intitulará Deus e requererá adoração de si mesmo, pois sua vez os judeus irão rejeitar, porque os judeus são monoteístas, só adoram a um único Deus, ao Deus de Israel. E aí acontecerá o que nós chamamos de grande tribulação ou angústia de Jacó. Sim, falamos sobre o sinal da besta, a marca ou o número da besta. Aqueles que não aceitarem não vão poder vender, nem comprar, nem trabalhar. No início, este sinal vai ser posto na mão, certo? Muitos vão aceitar e muitos vão seguir a besta espontaneamente. Depois, a besta vai requerer, vai forçar a adoração. Aí realmente que vai intensificar a grande tribulação, porque será um processo de intensificação. O juízo de Deus será de forma progressiva, certo? São os princípios das dores, dando continuidade até as dores de parto propriamente dita. Nós estamos vivendo o princípio das dores, das dores de parto propriamente dita. Nós estamos vivendo as contrações das dores de parto, que será a grande tribulação. O que acontecerá mais na grande tribulação? Os juízos de Deus serão derramados sobre o mundo ímpio para prestação de contas. Será o dia da vingança, pregado no livro de Isaías capítulo 63, que Jesus omitiu quando ele veio e pisou aqui nesse solo contaminado pelo pecado, mas ele omitiu porque ele veio salvar. Mas o dia da vingança, Jesus omitiu de propósito, certo? Porque o dia da vingança vai acontecer. Então, como sucederá este período, este dia da vingança, estes juízos? Como acontecerá? Primeiro, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Todos esses objetos aqui que eu citei são simbólicos. Selo significava que, enquanto os selos está selado, Daniel, ou melhor dizendo, a profecia está selada. Daniel recebeu conselho ou palavra de Deus, uma ordem de Deus, do anjo, para selar a profecia, certo? Não revelar, selar. Então, subentende que no início da 70ª semana profética de Daniel, estes selos serão abertos. Quem abrirá? O Cordeiro, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, o único que realmente tem autoridade. Porque o selo na antiguidade só tinha autoridade de abri-lo aquele pelo qual fora dada autoridade. E Jesus, segundo o livro do Apocalipse, é o único que tem autoridade. Porque nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, houve uma pessoa digna de abrir os livros, e desatar os selos. Então, 7 selos, 7 trombetas. As trombetas também são simbólicas, são anúncio de algo. Deus está... a trombeta está dizendo... está dizendo que Deus anunciou, Deus está chamando algo para o mundo. É um anúncio dos castigos, dos juízos de Deus que há de sobrevir.
as 7 taças também são simbólicas. Porque se o homem está enchendo a taça da ira de Deus hoje, se o homem mesmo está enchendo a paciência de Deus, já ultrapassaram o limite da iniquidade, esta taça está enchendo, e automaticamente aí a tendência é derramar. Os homens vão colher o que estão plantando hoje. O número 7 é especial, é significativo no livro do Apocalipse. Significa completude, plenitude, totalidade. Será um juízo completo, um juízo total de Deus sobre o mundo dos ímpios. Mas dentro da tribulação acontecerá também, dando continuidade, acontecerá muitos eventos. Por exemplo, Deus vai selar, certo? Vai marcar, vai sinalizar 144 mil judeus, porque sempre em Israel, Deus sempre teve um remanescente, certo? Isso aconteceu na época de Elias, Deus reservou 7 mil que não se dobraram, certo? Na época de Paulo também tinha um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, sempre em toda era de instabilidade, em toda situação de instabilidade, em todas as eras, em toda a dispensação, Deus sempre teve um remanescente que guarda, que crê. Esse remanescente judeu, 144 mil, vai ser selado para não sofrer os danos da grande tribulação. Vai passar por ela, mas não vai sofrer. O que acontecerá também na grande tribulação? O evangelho continuar sendo pregado. Por quem? Por este grupo especial, selecionados de Deus, certo? Os virgens de Apocalipse capítulo 14, eu não falo a memória, que não se contaminaram com mulheres, certo? As 2 testemunhas anunciará o evangelho, as 2 testemunhas. Outro grupo que anunciará o evangelho será os anjos, ou o anjo, de Apocalipse capítulo 14. O evangelho será pregado. Milhares de pessoas aceitarão o evangelho, pagarão com as suas próprias vidas, mas aceitarão. João viu quando um dos anciãos disse, e estes, uma visão celestial, quando João disse, e estes que estão vestidos de vestiduras brancas, de quem é e de onde vieram, quem são e de onde vieram. João disse, tu sabes, Senhor. E ele disse, foi o que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lembre-se, o tempo da grande tribulação, da graça, na grande tribulação, a dispensação da graça não existirá mais, não está mais em atividade. Será aqueles que forem salvos, aqueles que se salvarem, será pela fé no sangue do Cordeiro. A fé no sangue da aliança eterna do Cordeiro. O Cordeiro é o centro do livro do Apocalipse. Então, tudo isso acontecerá na grande tribulação. Será um período terrível. Como Jesus falou, nunca sucedeu coisa e nem se sucederá. Para aqueles que não negaram o nome de Jesus, o famigerado Estado Islâmico hoje mata milhares de cristãos. É apenas uma amostra, né? Mulheres são estupradas, crianças são mortas queimadas, homens são mortos, torturados, queimados, fuzilados por não negar o nome de Jesus. Isso que acontece hoje, principalmente na Nigéria, é apenas uma amostra do que irá acontecer no período sombrio da grande tribulação, certo? Também para os judeus serão realmente, quando o anticristo romper a aliança, vai ser um período terrível. Jesus disse para os judeus fugirem para os montes, aqueles que estiverem no telhado não desça para buscar alguma coisa. Ai das grávidas naqueles dias e as que amamentam naqueles dias, né? Porque será realmente terrível. O que vai suceder e contando com os sinais cósmicos, os sinais no espaço sideral, que Deus, o sinal nos céus realmente de Deus, dias de vingança, dia mesmo de prestação de conta, certo? Hoje é pregado o dia aceitável do Senhor, certo? O dia glorioso, o dia de pregar o evangelho a toda criatura, mas chegará o dia da vingança, certo?